Estamos então iniciando a quarta entrevista aqui em Piratini, nosso trabalho de história da educação e da cultura do século XX. Nós estamos diante também de uma pessoa importante para a história de Piratini, já tem uma obra, que eu saiba, não sei se tem mais agora. Nós temos uma cartilha de Piratini, que foi editada, a Piratini é a primeira e última capital da República Rio-Grandense, e o roteiro histórico sentimental, que é a história do município de Piratini. Está bem. Então são 4 obras. 3 obras. 3 obras. Ótimo. Vamos começar então. O seu nome completo? Davi D. Souza Almeida. Sua data de nascimento? Em 13 de janeiro de 1934. O senhor tem então hoje 66 anos. 67 agora. Está bem. Bom, nós estamos aqui, como o senhor sabe, buscando conhecer assim, um pouco mais a história da educação a partir do depoimento das pessoas. Uhum. Né? Então, eu gostaria de começar assim, que o senhor se sentisse à vontade, se quiser começar lá desde a infância, como é que foi a escola nos primeiros momentos, fazer essa trajetória. Sim. Depois eu vou lhe perguntar as coisas assim, que eu senti. A minha formação iniciou com meu pai. Na época, era como era de hábito, né? Os pais ensinavam em casa. Aí, quando meu pai faleceu, eu tinha em torno de 7 para 8 anos, eu fui para uma escola particular que a minha professora, dona Pautina Machado Silveira, viva ainda hoje com 97, se não me engano, 97 anos. O apelido dela é? A dona Tilinha. Tilinha. A dona Tilinha. Então, com ela, eu iniciei, estudei com ela até ela chegar ao ponto de dizer não tem mais o que te ensinar. Aí eu fui para o então Grupo Escolar Ponte Verde. Ali eu fiz a 4ª e 5ª série no mesmo ano. E da quinta série eu fui para... Hoje é o Conjunto Agrícola de Escola da Graça, naquele tempo era a Escola Agrotécnica. Lá eu tirei o curso de operário agrícola, de mestre agrícola, estava concluindo o curso de técnico agrícola, quando a circunstância financeira da nossa família, nós tivemos um problema de enfermidade grave, ficamos com uma dívida muito grande naquela época. Então, o meu irmão mais velho me chamou, eu tinha que ficar para trabalhar para a gente conseguir saldar esse débito, que graças a Deus consegui. Uhum. E aí eu segui estudando por minha conta própria, né? Quase como autodidata, procurando. E foi quando eu fiz concurso para o IBGE. Trabalhei no IBGE por 15 anos e ali eu peguei um gosto de pesquisar. É uma das coisas que eu gosto de dizer, que não me chame de historiador, porque, como eu digo, de historiador para historiador, basta trocar 2 letras. Isso. Então eu prefiro ser pesquisador, eu me limito a relatar o que eu encontro, o que eu acho. Por exemplo, no roteiro histórico sentimental de Piratini, uma coisa que é muito reclamada, nessa 2ª edição que nós fizemos revisada e atualizada, nós colocamos na capa, até fui eu que elaborei o desenho da capa, coloquei Piratini as 3 etapas da Revolução Rio-Grandense, onde coloquei o índio, que era o primitivo habitante aqui, depois o açoriano e os farroupilhos. Então é muito reclamado porque o negro, e eu sei que o negro teve uma grande participação na formação, mas é que eu não encontrei nada sobre o negro em Piratini. Simplesmente não encontrei algumas notícias no Jornal do Povo sobre fuga de negro, sobre compra. No Museu Histórico daqui, no Histórico Farroupilha, encontrei uma escritura nos arquivos do município, não encontrei nada referente ao negro. Então, como eu não tinha nada, não sabia nada para escrever, eu simplesmente, o que eu encontrei foi que existia em 1814, a população negra era maior que a branca que tinha. Era quase o dobro. Então, hoje sim, hoje já dispõe de alguns dados, uma pesquisa feita por uma menina, uma professora daqui, que a família dela era daqui de Piratini, ela se transferiu para Pelotas, e ela fez um trabalho, uma pesquisa, um trabalho sobre o negro da região sul, onde ela se refere muito à existência, aos costumes, os hábitos daquela época aqui em Piratini. Quem é a menina?
Ela é Lange do Amaral, eu não me recordo o nome dela. O sobrenome é Ela me mandou uma cópia, é Lange do Amaral. Lange, a família de Pelotas, Amaral, eram daqui de Piratini. E ela me mandou uma cópia do trabalho que ela fez, muito interessante, e que da partir dali a gente poderia se aprofundar mais naquilo. E é uma coisa que eu tenho vontade ainda de fazer, de me aprofundar. Dá para fazer uma edição revisada mais ainda, né? Revisada, né? Isso. Para incluir, porque o negro foi fundamental. Aqui a escravidão praticamente durou muito tempo. Em 1921, em plena República, nós praticamente tínhamos escravo em Piratini, porque o intendente, em 1921, aqui em Piratini, mandava arrebanhar, como vocês diziam, os pretos no interior, traziam para trabalhar de graça na cozinha, na casa do intendente da época. Era como o próprio negro de Piratini começou a se dar valor com a criação, que eu acho fundamental em Piratini, foi a Sociedade Recreativa e Cultural 13 de Maio, que era que começou a levantar a moral dos negros, porque eles se conformavam com a situação que viviam. Acho que a gente ainda conseguiria hoje, depoimento de muitos descendentes de escravos aqui em Piratini. Outros, pelo menos, nessa semi-escravidão que existia. Claro. A minha tese foi sobre filhos de criação. E a minha conclusão é que existiu uma semi-servidão desde a abolição até poucos dias. Até pouco. Né? Ainda existem filhos de criação na mão dos pais de criação por aí. Mas está extinto praticamente, né? Já não... Eu acho que, se Deus quiser, se não estiver, de breve vai se extinguir, porque a mentalidade das pessoas está mudando. Principalmente uma das coisas que eu sempre chamo a atenção. Eu tenho muitos amigos negros, e que o que eu chamo a atenção dele é nesse aspecto, que eles precisam se valorizar, eles se auto-afirmarem, porque existe um preconceito muito grande do preto contra o branco. Aqui em Piratini é o inverso. As pessoas que vêm de fora, como tem um amigo que foi com o meu colega, o Francisco Lopes, que veio de Guaíba aqui para Piratini trabalhar na prefeitura, ele sempre dizia: Davi, eu vejo mais preconceito do preto com o branco do que o branco com o preto aqui em Piratini. Um pouco da explicação disso, eu entendo que foi por muito tempo, e até, digamos assim, uns 10, 12 anos atrás, quando eu estive aqui em Piratini, eu presenciei assim, o negro vinha até nas proximidades do bar, amarrava o cavalo lá fora e pedia as coisas de fora da porta do bar. Quer dizer, isso expressa toda uma outra discriminação profunda que existiu na sociedade de Piratini em relação ao negro. Né? E, de repente, quem sabe ele não tem razão também, uma razão que não se justifica, mas também de ter esse preconceito. Isso é natural, a gente sente isso, porque foram humilhados tanto tempo das condições mais adversas, que é uma reação natural, quase que vai se transmitir de geração para geração. Eu acredito nisso, né, do meu ponto de vista. Ótimo, uma investida rápida, assim. Agora vamos pegar um pouquinho, assim, a sua família. O que o senhor teria para dizer, assim, do seu tempo de infância, como é que era essa família, como é que eram os costumes? O meu pai era de Porto Alegre, e ele veio para Piratini por uma circunstância que a esposa dele, ele casou por 2 vezes, eu sou filho do segundo matrimônio. E no primeiro matrimônio, a esposa dele, ele esteve trabalhando, ele era telegrafista, e ele esteve trabalhando muito tempo no Taim, e lá no Taim, como dizem, por causa da umidade, sei lá o que, porque eu sei que a esposa dele ficou tuberculose, naquela época não havia cura para tuberculose. Então os médicos recomendaram ele vir para Piratini. Aqui Piratini as pessoas com tuberculose naturalmente buscavam aqui a região da serra, pelo clima. E ele veio para cá, e aqui faleceu a esposa dele. Aí foi quando ele conheceu a minha mãe, que era solteiro, naquela época já considerada solteirona, e casaram, e desse segundo matrimônio foi que nós tivemos uma família, era uma família numerosa. Se todos estivessem vivos, teriam 18 filhos, entre o primeiro e o segundo matrimônio. No primeiro matrimônio tinha 6 filhos,
O segundo matrimônio seria mais 12, mas alguns faleceram, uns faleceram pequenos. Mas ficamos, que eu me lembro da minha infância, nós éramos 6 homens e 3 mulheres do segundo matrimônio. E morava mais conosco no primeiro matrimônio a irmã mais velha, que morou conosco até o seu falecimento. E meu pai era telegrafista, a gente teve uma infância dura, difícil, porque o servidor público era mal pago naquela época. O meu pai, quando faleceu, era telegrafista classe G, naquela época, que valeria hoje, mudaram as classificações de cargo. A minha mãe tinha que trabalhar duro, a gente desde pequeno teve que trabalhar. Quando meu pai faleceu, eu fiquei de 7, 8 anos, os meus irmãos todos tiveram que, todo mundo foi trabalhar e de graça. Eu me lembro do meu irmão que faleceu o ano retrasado, o Carlos, foi para uma marcenaria aprender o ofício de graça. O outro irmão foi para uma casa de comércio também, trabalhando de graça. É como ela dizia, para ficar preso, para andar na rua. E foi assim que a gente foi aprendendo. Eu depois fui para essa mesma marcenaria, que era a marcenaria Garibaldi, do Alves Trindade, aprendi muita coisa com ele, assim, de guri de mandar leite, mas aprendi a invernizar essas coisas, que me serviu muito, não só para ganhar algum dinheirinho, como também me serviu depois de adulto, de casado. Tem grande parte de coisas eu faço porque eu aprendi lá na marcenaria. E assim meus irmãos todos foram assim. Hoje nós temos meu irmão mais velho, do segundo matrimônio já faleceu, os 2 mais velhos. Eu tenho hoje, sou eu, um irmão que mora em Pelotas, outro que é aposentado do Banrisul, Tarcísio, e a Maria e a Terezinha, que ficamos só em 5. Mas a gente se lutou, a minha mãe ensinou a gente a lutar desde o princípio, e acredito que todos nós saímos batalhadores, lutando pela vida, sem ter herança, sem ter recurso, mas conseguimos subsistir. Eu trabalhei 15 anos, como já te falei, no IBGE. Depois, quando da chamada Revolução de 64, fecharam as agências no interior. E eu não quis ser transferido para Pelotas, porque eu ia perder uma série de benefícios que eu tinha aqui. Então, o prefeito Reniviano Silveira me propôs, queria que brindasse para a prefeitura, naquela época dava para nomear interino. Eu digo, não, interino eu não quero, eu tenho 15 anos de serviço público, não vou perder. Aí abriram o concurso, eu fiz concurso para a prefeitura, como desenhista, passei, tirei mais 15 anos, juntando com o tempo que eu estive no complexo agrícola, na Escola Agrária, completei, saiu uma portaria do Ministério da Educação que considerou o tempo de estudo como tempo de serviço, aí me aposentei. Mas fiquei colaborando, tenho colaborado com o prefeito que era na época quando me aposentei, eu trabalhei 4 anos de graça com ele, ajudando, colaborando. E estou disposto agora com o atual prefeito, já disse para ele, o que tiver em mim, o que eu puder colaborar, eu quero colaborar assim, como voluntário, a ajuda, a experiência que eu adquiri na prefeitura, porque eu trabalhei oficialmente 15 anos, mas eu era assessor desde o prefeito anterior, seu Nelson Pedroso, eu assessorei ele 4 anos, depois o Orvalino Neto, 5 anos, assim, de voluntário, como secretário particular dele. Depois, quando me aposentei, era o Carlos Carvalho que era o prefeito, eu segui assessorando ele até o final do governo dele. E pretendo, se me aceitarem, colaborar na atual administração, porque eu vejo uma grande expectativa para Piratini, com o prefeito eleito, é um homem com uma cultura formidável, o doutor Assis Francisco Assis Lussardo. Francisco Assis Lussardo, ele é um homem com uma cultura considerada como vice-prefeito também, o doutor Ariovaldo Goulart. Então, eu acho que são pessoas que vão dar apoio para a cultura, que é uma das coisas que eu mais me queixo da minha terra, é isso, que a gente não encontra apoio para a cultura. É quase que zero, não se encontra apoio. Mesmo as comemorações Farroupilha? Mesmo, olha, eu tenho as minhas restrições contra as comemorações Farroupilha, porque eu acho que Piratini não foi Farroupilha, que Piratini foi republicano. Eu divido essa Revolução de 35 em 2 fases. A Farroupilha e a Republicana. A Farroupilha foi até 36.
até a Batalha de Ceiola, ali era Farroupilha. Dali por diante passou a ser republicano. E os piratinenses eram republicanos, não farroupilhas. Porque a Revolução Farroupilha foi uma revolução que surgiu de protestos dos fazendeiros contra os prejuízos que sofriam do charque importado, do couro, da própria gordura que ficava perdida, porque não pagava a pena nem sequer vender, porque eles importavam da Argentina, do Uruguai, por preço muito mais barato. Então, aquilo foi mais um protesto. Na realidade, a Revolução Farroupilha objetivava tirar o Fernando Braga da presidência da província. Uma vez que eles conseguiram isso, que inclusive a regência indicou um dos homens mais ilustres, dos rio-grandenses mais ilustres, o doutor José Araújo, não havia razão para continuar a Revolução. Foi aí é que surgiu a República e os piratinenses foram fundamentais nessa resolução de se proclamar a República rio-grandense. Então, no meu entender, para a Piratini, o importante é a República rio-grandense. E os aspectos que diz, cultivar a tradição. Nós aqui não cultivamos tradição, nós aqui vivemos a tradição. Aqui se vive os costumes, os hábitos que eram dos nossos antepassados com naturalidade, sem nos dar por conta. Mas quais são principalmente esses hábitos, esses costumes? Esses hábitos na vestimenta, nos hábitos de alimentação. Por exemplo, na alimentação. Na alimentação, o que é comum aqui é o arroz carreteiro, a galinha caipira, a galinha recheada, que é uma coisa muito rara, que muita gente não conhece, que aqui é comum, o churrasco, são típicos daqui, natural que as pessoas fazem sem se dar por conta. Domingo mesmo veio uma excursão de Porto Alegre aqui, de uma empresa de turismo, estiveram aqui com cerca de 30 ou 40 pessoas, e eu contando para eles que eles pediram para fazer uma palestra sobre piratinismo, uma palestra rápida que eu fiz até lá no Centro Espírita, e eu contando para eles nossos costumes, eles ficaram encantados. Eles não sabiam que existia essas coisas. Então, por isso é que eu digo que nós aqui não cultivamos a tradição, nós vivemos a tradição, aqui é natural. Tá, vestimento, o gaúcho, tu sai aí na rua, tu encontra naturalmente vestido, não é fantasia. Eles estão acostumados a viver, é o habitual dele. Uhum. Bom. Voltando um pouco para dentro de casa, assim, como é que era a questão da educação, assim, dentro da família? Olha, o regime era o patriarcal. O pai era o respeito máximo que tinha na família. Eu me lembro que nós éramos uma família melhor, quando vinham os meus irmãos do primeiro matrimônio, que vinham reunir aquela turma toda, a gente estava no maior bagunça na mesa, com uma mesa grande, comprida, chegava o velho, que ele ia abrir a porta, aquilo era a vez que botar que se diz água na ferradura. Se aquietava tudo. Se aquietava tudo. Ele, o meu pai e a minha mãe conversavam, trocavam ideia, e a gente, se quisesse falar, tinha que pedir licença. E se retirar da mesa, tinha que pedir licença. Para sentar, se chegasse a sentar, tinha que pedir licença. Era o regime. Agora, uma coisa interessante que eu vejo esses psicólogos falaram na entrevista, televisão, que aquilo era uma barbaridade, que o filho tinha medo. Eu não me lembro de ter medo do meu pai, tinha respeito por ele, adoração por ele, venerava ele. Então, aquele respeito não era por temor que a gente tinha, não era por medo, era por respeito, por amor que ele tinha. E ele, embora não fosse, como era do hábito da época, assim muito dado a afetividade, não manifestava muito carinho, mas era carinhoso com a gente, afetuoso, sem demonstração, como hoje é comum a gente fazer os filhos do neto da gente, claro. Né? Mudou. Vamos mudar para não perder nada. E ali a gente vivia, né? Era de manhã nas escolas, os irmãos mais velhos primeiro, que eu me recordo, nós morávamos no prédio de telégrafo, nós morávamos na parte superior do telégrafo. De manhã os irmãos mais velhos saíam para a escola, e voltavam da escola, tinha a roupinha para ir para a escola, voltava, não era uniforme, mas chegava, todo mundo trocava a sua roupa para ir brincar, se brincava dentro roupa de casa. Roupa de casa, brincar dentro do pátio. Quando muito tinha uma pracinha na frente,
tinha que pedir permissão se deixava a gente brincar, sob os olhos dele ali, olhando, cuidando. Era assim, as amizades eram com os parentes, porque naquela época aqui em Piratini a gente era tudo parente, tudo era primo, primo segundo, primo terceiro. A gente respeitava. Eu me lembro do tio Antônio Silveira, que era a tia Glória, era a prima segunda da minha mãe, e a gente chamava eles de tio e beijava na mão. E pedia um respeito danado com ele. A gente chegava lá, se a gente ia entrar sem bater, pedir licença para entrar. Era um respeito, e a hora que ele dizia, não quero isso, a gente obedecia como se fosse os pais da gente. Não se conhecia as ruas aqui por nome, se conhecia, vai lá do fulano, que mora perto de Ciclano. Era muito pouca gente aqui. Para te ter uma ideia, em 1950, no censo de 1950 deu 830 pessoas aqui em Piratini. Era pequeníssimo. Era pequeníssimo, mas fruto das perseguições, consequência da chamada Revolução Farroupilha. Porque a perseguição que o Caxias moveu contra os piratinenses foi terrível. Isso eu tive a ocasião de encontrar em documentação aqui. O Caxias foi tenebroso. Foi tenebroso para nós. E nós chegamos, porque aqui chegava o jovem, chegava uma certa idade, tinha que ir embora daqui. Era Bagé, Pelotas e Rio Grande. E a população daqui migrou toda migrava naturalmente. E por que tinha que migrar? Não tinha chance de trabalho? Não tinha chance de trabalho, tinha medo da perseguição, porque mesmo depois com a própria República Brasileira, seguiu usar, porque na realidade os republicanos trocaram a farda, tiraram a farda do Império e botaram a da República. E seguiu os mesmos hábitos, os mesmos costumes, não alterou. Aqui no Rio Grande do Sul não alterou mais nada. Eu até digo, embora conversando com muitos pesquisadores, historiadores, eles contestam que a Revolução de 93 foi uma consequência da Revolução Farroupilha, da perseguição que moveram por anos afora Caxias e seus sucessores. Então, quando estourou aquela de 93, foi aquela barbaridade terrível que aconteceu. E o nosso maior problema aqui em Piratini foi que a nossa documentação que existia aqui praticamente se perdeu quase tudo com essa revolução. Nós participamos da de 35, da Farroupilha, participamos da 93, participamos da 23 e da 32. Piratini tomou parte de todas elas. E a Guerra do Paraguai ainda. Ainda até sem contar com a Guerra do Paraguai. Então, foi os corpos voluntários aqui de Piratini, dessa região toda. Então, a documentação, em virtude da perseguição movida, dizia o seu Gemiano Manetti. O Gemiano Manetti era um italiano que veio aqui para Piratini, ele e o seu Domingos Manetti, existem os descendentes dos Manetti aqui em Piratini, o Vasco. Os italianos que eram republicanos, né? Que vieram para cá. Não, mas isso muito posterior, depois da Revolução. Depois. Mas dizia o seu Vasco João Manetti, que era filho do seu Gemiano Manetti, ele disse que o seu Gemiano contava, Garelinho, que quando chegou em Piratini, que era a voz corrente aqui, que a ordem que tinha da presidência da província para Piratini era para tirar tudo, não dava nada. Bem, basta ver que a religião naquela época era oficial, as igrejas de Canguçu, de Cacimbinhas, Bagé era distrito de Piratini na Revolução. Foi o primeiro ato dele, foi rebaixar Piratini à vila e desmembrar a região de Bagé, de Piratini. E dava o governo provincial fornecer. A igreja daqui está até hoje por terminar, não conseguiram terminar os recursos, enquanto eram fartos dos outros municípios vizinhos. E castigado. Aqui foi castigado. E a perseguição, que as pessoas começaram. Quem tinha alguma documentação, alguma coisa, era tratar de botar, de queimar, botar fora, porque era perigoso. Mortes, eles contratavam esses castilheiros, esses bandoleiros, entravam aqui em Piratini, então vinha aí degolar e matar gente, ficar por isso mesmo. Tem um relatório do capitão, mas a mandado do Floriano Peixoto, aqui no Rio Grande do Sul, ele tem um relatório dele que ele descreve as barbaridades que eram cometidas em nome do governo provincial, aqui na região Piratini, que era o Achatca do Sul, eram terríveis. Mortes que ficavam por isso mesmo, não eram averiguadas, não eram tomadas providência. Então a população tinha medo, e com o medo começaram a migrar daqui e ir embora. E aqui não havia depois onde trabalhar, o que fazer. E
praticamente a população daqui se dizimou, ficou reduzido no censo de 50 a 832 pessoas, se não me engano. Foi depois do governo do general Ernesto Dornelles, é que ele começou, a partir dele, depois do Meneghelli, começaram a olhar Piratini com um certo carinho, com uma certa atenção, entendendo que nós precisávamos de um empurrãozinho, de uma ajuda para desenvolver, porque, na realidade, o potencial do piratinense aqui é bom, é grande, surpreende até as pessoas, a capacidade que tem o nosso homem do interior. Essas filhas que estão vindo para cá ficam surpresas com a capacidade de adaptação e de aprendizagem que tem o nosso homem do interior. Hoje, eu tenho a fé que esses próximos 4 anos da administração do Dr. Lussaro, nós vamos ter um impulso muito grande, porque não só tendo o apoio do governo do Estado, agora mesmo está saindo a termoelétrica do Barrocãozinho, que certamente vai dar um impulso, porque atrás dela virão serrarias, que nós temos uma área de reflorestamento muito grande aqui no município. Tem firmas como a Tanagro, como a Agrofila, a Isago, que tem projetos de reflorestamento, e várias serrarias, que inclusive algumas que estão agora, para o próximo ano, estarão se estabelecendo aqui, porque a dificuldade era a falta de energia. E agora com essa termoelétrica do Barrocãozinho, que inclusive vai aproveitar os resíduos da serraria, isso vai trazer um impulso muito grande. E um homem com a capacidade do Dr. Lussaro, eu acho que Piratini vai embalar, vai ir para frente. E com isso, a minha expectativa, que eu tenho comigo em particular, é que a cultura em Piratini receba um apoio que necessita, um impulso, uma ajuda, porque, como me disse uma professora de história que veio na discussão, você tem um potencial turístico em Piratini que, infelizmente, não sabe explorar. E isso parte tudo da cultura. Da cultura. Seu prefeito tem uma perspectiva mais cultural, de repente, né? Eu acredito. Os municípios mais ricos geralmente são aqueles que dão valor ao turismo. Ao turismo, é o que nos está nos faltando aqui. Uma estrutura de hotéis, de hospedagem. Outro projeto básico dele, no momento de assumir, vai se tornar obrigatório o estudo da história do município nas escolas. Para que o piratinense se conscientize do valor que tem a terra. Porque normalmente aqui em Piratini as pessoas não valorizam o que é daqui. Normalmente por falta de cultura. E de conhecimento. De conhecimento. Mas, seu David, eu vou puxar sempre para trás para buscar as outras coisas que eu gostaria de ouvir. Como é que eram os brinquedos das crianças, por exemplo, na infância? Os brinquedos de criança, eu até sou meio suspeito a falar, porque eu sempre tive não digo trauma, mas um complexo, porque eu nunca aprendi a brincar com os brinquedos que os outros brincavam. Era bolinha de gude, peão na roda, o pandorga, era arquinho, não sei se tu conhece arquinho, a rodinha que colocava com... Tá. Eu nunca consegui fazer aquilo na minha vida. Eu tinha um desgosto que se juntava às vezes 20, 30 meninas ali, vizinhos, na volta, parede, saía aquela turma de guria, eu não conseguia fazer andar 2 metros aquela rodinha. Rodinha de gude era um desastre total. Eu sempre me dei mais para brinquedo assim, de confecção de alguma coisa, de desenho, mais uma coisa para dentro de casa, nunca me dei muito. E brincar de revolução, a gente brincava porque se ouvia falar muito, né? Eram as histórias que contavam para a gente na noite, porque aqui naquela época a luz elétrica, que eu já me criei, já existia a luz elétrica aqui, mas era das 7 horas no inverno, 8 horas no verão, até a meia-noite, quando muito. Inicialmente até às 10 horas. Então, depois com o lampião aceso, lembro, meu pai tinha um lampião que chamava lampião belo, enorme, lampião que usava camisa para clarear, tipo esse liquinho de ouro. Você sentava na volta e se contar essa história de revolução. Às vezes chegava os compadres de visita, contar as proezas de revolução que fulano fazia. Então aquilo influía na gente, a gente ia para a pracinha aqui. Vocês ficavam tudo de boca aberta. Tudo de boca aberta, vendo e queria imitar tinha o Zeca Neto, tinha a turma do Zeca Neto, tinha a turma, então a gente fazia. Mas não era coisa para mim.
ninguém se ferir, não tinha violência, como a gente vê nas brincadeiras de hoje. De hoje, né? E as meninas eram brincar de boneca, casinha, isso era o costume fazer comidinho, isso era hábito que desde pequenininho ensinando, porque amanhã ia ser dona de casa. Separava muito. Separava muito. E esses brinquedos de rua de noite, nas noites de verão, me lembro, aqueles brinquedos de cantos que eu acho que era de origem portuguesa, aquela. Como é que era o nome das brincadeiras que se fazia? Porque para automóvel não tinha aqui. Nós jogávamos bola no meio da rua, quando era guri, e quando tinha um automóvel só aqui, quando vinha, aí venceu a marina, a gente juntava tamanco de roupa que fazia as goleiras, botava em cima da calçada e passava e montava a quadra de jogo. E de noite se juntavam os vizinhos, as vizinhanças, meninos e meninas brincavam, aquele marré, aquelas coisas, aquelas brincadeiras de roda, o chicotinho queimado. Não eram brincadeiras agressivas, não, né? Não eram. Ou de pegadora, a gente brincava na praça, ali na Praça Central, que era diferente. A praça tinha, não sei quantos teve aqui, tinha um muro alto na volta. Ou já tinha sido transformado. Não conheci. Não conheceu? Na Praça da Igreja? Não. Tinha um muro alto na volta, com balaúça, que os balões estão ali na Pontilheira agora. Então nós brincávamos de pegador no meio dos canteiros, lá o obelisco era o teto, a gente passava de noite até tarde, até as 10 horas da noite. Não tendo luz, geralmente dava sono cedo. Dava cedo, a gente cedo tinha que ir para a cama. Interessante. E nos fins de semana, assim, o que faziam? Fim de semana, quando tinha o futebol, que era atração aí para o campo de futebol, ver o jogo, os rivais eram aqui Piratininga, Pinheiro, Piratininga, Canguçu, mas não era muito comum em carreira, né? Agora carreira só fui depois de rapaz, eu nunca, a Basote que eu fui a carreira, nunca tinha ido, mas era a diversão de fim de semana, que na volta tinha várias canchas de carreira. E o que faziam nas carreiras, assim? As carreiras faziam disputa, ou corrida comum, que era dois cavalos, ou então pencas. As pencas eram o mais emocionante, que era feita ali na avenida. A avenida ali tinha a cancha de corrida dali do hotel ali, do Hotel Farroupilha, até a entrada, até a rua Manuel Serafim da Silveira ali. Tinha uma chácara que chamava Chácara de quem era, não me recordo o nome dele, que a gente conhecia por a chácara, 500 metros a cancha. Tinha ali carreira de fim de semana, era das mais concorridas, em pencas. Mas então não era calçada a rua? Não tinha calçamento, era terra batida, não tinha calçamento. O único calçamento que tinha aqui era dali da esquina do museu até ali ali a loja, a Casa do Povo, tinha um calçamento que era o calçamento primitivo. Anterior ao período Farroupilha era até a esquina do Hotel São Vicente. E ainda existe esse calçamento? Não, teve problema do arrancar. Deixou terra batida. Ele ficou bravo comigo que eu botei no primeiro lançamento a primeira edição do Roteiro Histórico, eu fiz dividido, de acordo com cada administrador, os fatos principais que tinham ocorrido. E bota no fato principal deles que tinha a lamentar ter sido retirado do calçamento primitivo. Isso foi uma burrice. E ele ficou bravo comigo, porque tu nunca tropeçou lá naquelas pedras? Pergunta para Tereza Regis quantos tombos ela levou naquelas pedras. Mas mandou arrancar. Existe hoje um projeto do governo do Estado de... Como é que é o nome do projeto? Reintegração da memória farroupilha. Que eles pretendem reconstituir aquela rua ali. Mas tem fotografia, tem como reconstituir um pouco? Tem como reconstruir. E essas pedras foram para onde? Jogar nos arroios. E tem umas calçadas aí diferentes, com pedra irregular. Era aquele estilo. Nós temos um calçamento do estilo da época que se conservou. Nesse tempo eu já trabalhava na prefeitura, o prefeito queria botar paralelepípedo, eu consegui convencer ele de deixar pelo menos com uma amostra. Ali atrás, onde era a cadeia entre a praça e a fronteira, o Correio de Alegre, nós temos um trecho que eu acho que uns 30, 40 metros, com calçamento como era na época. É todo irregular. Irregular, com a sarjeta no centro. A água corre dentro do centro.
Então, nesse estilo é que o governo do Estado pretende reconstituir ali na hoje Rua Bento Gonçalves, que era a que existia antes da Revolução. E o senhor chegou a conhecer, então, Cheguei a conhecer, cheguei. Pode ajudar a reconstituir. Pode, não, isso não tem dúvida que eu tenho condição de colaborar nisso. Tá bom. Os passeios eram bonitos, era toda assim, naquela pedra irregular, então como a rua era caída para o meio? Caída, era de ladeira a rua, então as calçadas vinham no nível aqui, tinha uma escadaria desse era muito bonito. E eles pretendem, o governo está pretendendo reconstruir, inclusive até recurso já está alocado para isso. Acredito que agora, como todo mundo sai, porque não saiu, porque andaram meio desentendendo o prefeito atual com o governador. Então parou. Sim, mas agora o outro prefeito se entende. O outro prefeito já procurou. Ele foi em todos os lideranças de partido. Ele procurou do PP, do PTB, do PPB, do PSDB. Todos os partidos ele procurou. Ele mostrou que ele está aberto para tudo, ele quer colaboração e participação. Então eu acho, nisso aí eu já vejo um início muito promissor. De que partido é ele? Ele é do PSDB, mas é o menor partido daqui. É poucos elementos, mas é a pessoa dele. Claro. Então, o senhor teve a sua alfabetização, foram os pais que deram? Foi meu pai. E depois a dona Tilinha. Tilinha lhe deu aula há quanto tempo? Ela me deu aula, olha, eu não sei como é, eu fui 13, fazer as contas, 12, eu fui com 8. Foi cerca dos 4 anos ela me deu aula. Lá nós estudávamos português, matemática, história e geografia. Eu me lembro que ciência não dava, por isso eu não podia entrar na 5ª série no grupo escolar, porque eu não tinha dado ciência. Aí tive que tirar a 4ª série, tinha a professora, a dona Josefa Guerreiro, e ela me dava aula particular sobre ciência da 4ª série para poder fazer a admissão. fazer a admissão. Daí eu fui. E esse grupo escolar surgiu nessa época? Não, o grupo escolar Poste Verde, o grupo escolar de Piratini foi de 1900 e... Eu não tenho nem certeza se foi 12 ou 14 que foi criado o grupo escolar. A primeira escola pública de Piratini foi em 1837, no período da República do Rio Grande do Sul. E ela funcionou onde? Funcionou ali onde é o museu. Sim. Até existe durou muitos anos aqui em Piratini, um erro que diziam que o Ministério da Guerra que tinha funcionado ali, mas não foi. Ali era uma casa particular, um sobrinho do Bento Gonçalves, Manuel Gonçalves Meirelles, era o dono daquele sobrado, foi construído em 1819. Pelos escravos, né? Era casar com a dona Antônia Gonçalves Meirelles. E ele cedeu uma peça que não se sabe qual delas, das dependentes, para funcionar a primeira escola pública aqui, que era só para meninos. A escola para meninos foi funcionar, meninas foi funcionar em 1856. Escola pública. Escola pública. Aí tinha aulas particulares. Tinha as aulas particulares. Depois, não tenho certeza se 1912 ou 14, foi criado o grupo escolar de Piratini, que funcionou ali onde hoje é o Sindicato dos Empregadores Rurais. E era Poste Verde o nome desse grupo? O grupo escolar, depois foi construído o prédio em 1934, o prédio, ainda com o grupo escolar de Piratini. Eu não me recordo o nome, mas foi nesse século que foi dado o nome de Poste Verde, em homenagem provavelmente lá por 35, né? Acredito que deve ter, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Averiguar na documentação do colégio. No centenário da Revolução, que tivesse dado esse nome. Mas no colégio deve ter a data que foi dada a denominação. E aí era o único colégio de Piratini? Era o único colégio, o grupo escolar. Aí a escola particular da Dona Tilinha, que era uma escola reconhecida pela Secretaria de Educação, e tinha o seu Aníbal Garcia também, que tinha uma escola particular, que também era reconhecida pela Secretaria de Educação. E essa escola pública era municipal ou era do Estado? Não, do Estado. Do Estado, grupo escolar. Era o grupo escolar do Estado.
E o Ponte Verde é estadual hoje. É estadual. Hoje, Ele surgiu em cima do grupo escolar? foi em como é? cima do grupo escolar, surgiu a Escola Normal Regional do Ponte Verde, que para mim, foi uma das grandes conquistas de Piratini, no aspecto cultural, de formação Formação da de própria professores, de né? professoras e regentes do ensino primário, Isso. que foi uma lástima ter terminado com aquilo. Daí surgiu o magistério. Depois veio o magistério e contabilidade, e hoje é instituto, foi transformado em instituto educacional. Tá bom, agora é de segundo grau, né? De segundo grau. Não, posteriormente ao normal regional, se batalhou e se conseguiu o segundo grau. Isso. E agora... E é a única escola de segundo grau ou tem escola agrícola, né? A escola agrícola estão transformando. Ah, ela era ainda de primeiro grau. Era de primeiro grau. A escola agrícola aqui era de primeiro grau, que era um dos fundamentos do praticamente criador, que foi o deputado Nélio Souza, que foi meu colega lá na Escola da Graça. O ideal dele era criar uma escola de primeiro grau. E ele justificava isso para não dar a fuga. Se cria segundo grau, daqui vai o pessoal permanecer na terra, era o objetivo dele. Mas acharam por bem de transformar em segundo grau agora. Não sei quando é que vai funcionar, porque tem uma série ainda de problemas para resolver. Burocracia, né? Burocracia para resolver. Que não é fácil, porque eu era do Conselho Municipal de Educação, eu era secretário, o senhor Dorvaldo Lessa era presidente. A nossa luta para trazer esse segundo grau para cá não foi brincadeira. É. Foi uma luta tremenda. E me diz uma coisa, e a zona do interior, então, tinha alguma aula? Como é que funcionava Tinha isso? escolas municipais. Municipais. Escolas municipais. No século XIX também? Ou... No século XIX, que eu saiba, no interior não tinha nada. O município é de que época? 1830 que foi criado. 1830. Município. Foi criado por desmembrado de Rio Grande. Canguçu foi em 58, né? Em 56. 56, tá. Então, a partir daí teve escolas municipais. As escolas municipais, que eram mantidas pelo município. Nós chegamos até, no tempo do prefeito N. Viana da Silveira, nós chegamos até 117 escolas municipais no interior. Que época foi essa? Foi, deixa eu fazendo as contas, eu te digo, 69 a 73. Foi 69 a 73. Eu fiquei impressionado pelo número de escolas que havia. E hoje? Hoje eles são, com a criação das escolas polos, então estão muito reduzidos. Hoje não sei dizer quantas escolas existem. Pegaram 4, 5, 6 escolas, fizeram uma escola só. Fizeram uma escola só e hoje estão fechando outras escolas, porque eles estão trazendo, locomovendo, trazendo alunos de menos oneroso transportar os alunos que pagar... Eu acho que melhorou a qualidade do ensino. Agora, em despesa, eu acho que é mais oneroso. É mais oneroso. Eu acho. Do ponto de vista, posso até estar enganado, mas eu acho. O preço do combustível, despesa com manutenção de meio de transporte, funcionário para trabalhar, eu acho, não sei. Mas, em qualidade do ensino, o resto melhorou muito. Tá bueno. E, digamos assim, o que mais aconteceu em termos de educação aqui, além dessas escolas? Na cidade, por exemplo, tem quantas escolas assim, funcionando? Nas escolas tem uma escola de primeiro grau completo, uma de primeiro grau incompleto, não, duas de primeiro grau completo e uma de primeiro grau incompleto. José Pedro Garcia. E tem uma de segundo grau? E uma de segundo grau, seguidamente vai passar para duas escolas. E agora tem a extensão da Católica Tem também. a extensão da Católica e há projeto de trazer uma extensão da Universidade Federal de Rio Grande. Federal de Rio Grande. Só depende do município assumir. Assumir. É. E isso facilita também a formação de professores de terceiro grau, de profissionais. Exatamente isso. Há poucos dias houve um encontro aqui, uma cooperativa de crédito, uma agência da cooperativa de crédito, não lembro como é escrito, não lembro como é o nome, que vai se estabelecer aqui em Piratini, e já estava falando em funcionários, não funcionários, só de terceiro grau. Quer dizer que a coisa está mudando, e daqui um pouco, para trabalhar
trabalhar em serviços gerais, vai ter que ter Terceiro grau, né? senão não consegue. Tá ficando assim. Tá, vai para esse caminho. Até para a rodoviária de Pelotas teve gente de terceiro grau. Terceiro grau. É. Competiu. Bom, voltando lá para a escola da Dona Tininha, etc., como é que ela tratava os alunos? Ah, ela era fabulosa. Além dela tinha a mãe, que havia sido uma das primeiras professoras de Piratini, a professora Inácia Machado da Silveira, mãe da Dona Tininha. Foi ela que foi nomeada pelo Borges de Medeiros? Foi. Em 1912 ou 17? Por aí, mais ou menos, eu não tenho certeza. Ela então que ela era de Bagé. Eu descobri há pouco tempo, conversando com a Dona Tininha, o pai e a dona Inácia eram de Bagé e eram parentes do ex-presidente da República, do Médici. Do Médici? Ele era Médici, o pai dela, o Pantalhão Médici da Silveira. E era da mesma família. Que interessante essa ligação, né? Essa ligação. Ela disse, nossa, eu nunca tinha me dado por conta, eu chamei a atenção dela, mas nunca tinha me dado por conta que nós tinha gente importante na família. Mas a Dona Tininha era a cadeira de balanço, ela sentava ali, era lição, leitura, tinha que ser com perfeição com ela. Fazia a gente repetisse 4, 5, 6 vezes. Então poesia tinha que fazer a pontuação correta, a inflexão de volta. Não, dá a volta, vai estudar e volta para aqui. Ali, ela sentada ali, ela corria. Então, às vezes, ela passava as questões de matemática difícil, porque... E a gente ficava na dificuldade. Ela saía, ia lá dentro ver ou alguma coisa do fogão, alguma coisa que alguém chegava, queria falar, porque era na casa dela, que era a escola. E vinha a dona Inácia, meu filho, e saía ligeirinho pro quarto para a dona Tininha não saber. Aí depois nós tivemos, as filhas dela estavam estudando em Pelotas, a Ieta, que hoje é casada com o Olivan, e a Yara, que era casada com o ex-prefeito de Canguçu, com o Queca Nunes. Então ela nos dava, quando começou a haver essa modificação, principalmente a modificação de moeda, a Dona Tininha até hoje não entende moeda. Ela chega esse dia e diz, eu chego na farmácia onde eu gasto mais, eu abro a minha bolsa, você se tire aí o dinheiro, porque eu não entendo nada. Não entendo. Porque ela, quando passou do Reis para o Cruzeiro, nós estávamos estudando moeda. Ela já se baralhou, e depois muda de Cruzeiro para Real, de Cruzeiro, Real. E ela nunca mais entendeu. Não houve gente, não tem gente entender. Então, ela, quando começou nessas mudanças, ela nos entregou. Era a nossa turma, mais adiantada dela, na 4ª série, era a Yara, que casou com o Peca do era que nos dava. Era a filha dela. Era a filha dela. E a Ieda tinha outra turma. Durante o período de férias que elas estavam aí, elas nos davam lá. Foi que nós aprendemos muita coisa interessante, além do que a Dona Tininha sabia. Além do que ela sabia. Até que um dia ela chamou a minha mãe e disse, olha, eu não tenho mais o que ensinar. Aí eu outro meu irmão, aí uma irmã. Eu não tenho mais o que ensinar para os teus meninos. Procura matricular ele no grupo escolar. Tá bom. E, digamos assim, naqueles tempos ainda se usava palmatória? Como é que era? No meu tempo não pegava palmatória. Nem castigo. A Dona Tininha era muito boa, muito humanitária com a gente. Era a sisuda, não era de dar um sorriso dentro. Mas também ela dava aula de 1ª série até a 5ª série, todo mundo junto dentro de uma sala, só separado umas mesas, um aqui, outros ali. Não, tinha que ser assim mesmo. E é na casa onde ela mora agora? Era na casa onde ela mora. Agora ali com o Júlio, com o Francisco. Mas disse que quando surgiu o grupo escolar, o meu irmão mais velho, que já faleceu, ele disse que tinha palmatória e castigo em grão de milho. De tomar tabuada, não sabia responder, como eles diziam, na ponta da língua. Era uma bota a mão aí. Não, palmatória quer de chupar. Meu Deus. Era assim. E ele contava, mas eu felizmente não peguei, nem meus irmãos, os outros irmãos mais velhos, de segunda turma, não chegaram a pegar palmatória, já é. O castigo era mandar embora para casa e queixa para os pais, chegava em casa, tomava uma surra. Mas não pegava. Pegava.
E me diz uma Não, coisa. mas ele, felizmente, não, sem exibicionismo nenhum, a educação que nossos pais, com todas as deficiências que tiveram, nos deram, a gente, o principal, o fundamental era o respeito. A gente, Dava um limite, né? tinha. E hoje em dia Não está difícil. Hoje está difícil. Eu fico apavorado de ver essa criança pequena, não respeito a pessoa mais velha. Mas tem uma pessoa era mais velha, era o senhor. O tio, a tia, e olhe lá, muito respeito. Eles não entravam na conversa de um adulto, hoje eles se metem, dizem que está errado, que o canal está aberto, que não está visto. Está muito feia a coisa. Eu digo que nós é que somos culpados, porque os nossos pais não tinham medo de enfrentar as dificuldades, porque é bravo. A gente que tem filho, por exemplo, eu hoje tenho neto, porque os filhos já estão casados, Isso. mas é bravo. A gente um dia tem que repreender ou até bater, muitas vezes, quando passa dos limites do filho, dói mais na gente do que neles, né? E eles não tinham medo de enfrentar essas coisas. Eles iam para o quarto se remoer lá, de pena da gente, sentindo por ter deixado a gente de castigo, de proibir a gente disso ou daquilo. Mas eles assumiam. E a gente é como, não, a educação moderna hoje, não, tem que deixar fazer. Tem que babar aí. Liberdade tem limite. Exatamente. Eu vi uma pesquisa feita em São Paulo, eu vi na televisão uma pesquisa feita entre os jovens, de adolescentes de parece que 12, 13 anos até 16, 17 anos. A maior queixa que os adolescentes, 70% dos adolescentes se queixaram que os pais não estabelecem limite para eles. E que eles se sentem menosprezados pelos pais. Mal do que os pais. O meu filho, o mais moço, ele sempre dizia: a coisa que eu mais gostei da minha vida foi a primeira açúcar que me deu. Eu digo: fizer a coisa que mais me dói hoje. Ele disse: não, mas foi muito bom. Porque eu tinha um complexo que os outros meus colegas, meus amigos, porque o pai e a minha mãe hoje me deu um assunto, me deu umas palmadas, eu nunca tinha apanhado e eu me senti inferior aos outros. Até que eu saí dos limites, tu me passou o laço, eu fiquei satisfeito, agora sei. Agora deu. Mas eles querem limite, que se estabeleça. E precisa, né? Porque senão a pessoa ela não sabe até onde ir. Não sabe até onde ir, fica naquela insegurança. Será que estou certo? Será que não estou? Às vezes meninos... Fica pior do que a repressão, né? Pior do que a repressão. Não tem. E quando o senhor estudou no Ponche Verde, no grupo escolar? Grupo escolar. Aí como é que era? A minha professora até hoje já faleceu, mas eu tinha adoração por ela, dona Josefa Guerreira. Era casada com o doutor Belisário. O doutor Belisário era médico aqui. Era médico, esse é doutor? O doutor Belisário era médico. Ele veio do posto de saúde aqui de Piratini. Depois ele casou, quando veio era solteiro, casou, trouxe ela veio de professora, eu peguei essa professora, quarta, quinta série. Mas era uma pessoa fabulosa. Naquele tempo, existia programa, vinha programa da secretaria, e o professor tinha que cumprir aquele programa. E tinha o prazo durante o ano letivo do programa, e as provas vinham lacradas da secretaria. Nem a professora sabia o que ia cair da prova. E a dona Josefa, fim de outubro, princípio de novembro, ela estava com o programa todo cumprido, tirava o resto do período fazendo operação. E chorava junto com os alunos quando caiu uma questão que ela não constava do programa. Eu me lembro, na quinta série, ela era diretora, porque enchia a sala de aula. De autoridade. Nós éramos 57 alunos na quinta série. E hoje eu vejo o professor se queixar que tem 25 alunos. Ela tinha 57 e aquilo era o respeito dela. A gente podia estar numa bagunça lá, a professora não apareceu, não vai ter aula. Ouvia as pisadas dela subindo a escada. E ficava todo mundo quietinho. Nunca ela botou ninguém de castigo, nunca botou ninguém fora de aula. Havia o respeito. Havia o respeito e o carinho, e ficavam ali outros. Se alguém metesse. Uma vez veio uma diretora de Bagé para cá e meteu a mão com os alunos dela. Foi lá, repreendeu os alunos, a nossa turma. Mas essa mulher ficou uma tigra. Dos meus alunos, ninguém me diz nada. Quem é o responsável sou eu. Se tu tem queixa deles, ele te queixa para mim. Mas era assim. E caiu no o exame de quinta série,
veio uma questão de matemática que não constava do programa. E a gente ficou sem saber resolver. Ela chorava junto com os alunos. Porque ela não tinha. Era. A amor ganhava uma miséria naquela época. E era uma, então, é uma lembrança muito grata que eu tenho. São duas pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande, a dona Tilinha e a dona Josefa, porque elas não só me ensinaram, vamos dizer, a parte, me ajudaram a desenvolver a parte intelectual, como me orientaram na vida, de responsabilidade. Eu me lembro quando eu fui lá para a Visconde da Graça, eu nunca tinha agarrado uma enxada na minha vida. Embora fosse de interior, nunca tinha pego uma enxada, num rastilho, numa coisa, não sabia nada, um arado, lavrar uma terra, nunca tinha feito. Cheguei lá, me botaram, mas eu ficava apavorado. Digo, mas eu vou fazer para botar. Chegou, caí, fomos para a sala de aula fazer a prova, o exame de admissão. Olhei para aqui, digo, mas eu vou dar isso. Quem é que a dona Josefa vai pensar de mim? Eu passei por causa da dona Josefa. Tirei o primeiro lugar em 118 alunos. Tirei o primeiro lugar, porque eu fiquei com vergonha de dizer que não sabia responder. Era o amor, o respeito que a gente tinha por ela. Era fabuloso. Interessante. E aí o senhor fez o primeiro grau nessa escola? Nessa escola eu fiz o primeiro existiu o curso de operária agrícola. Fiz o curso de operária agrícola. Aí depois tinha que fazer exame de admissão para o curso de mestria agrícola. Mas como eu tinha feito média geral superior a 70 pontos, eu passei automático para o curso de mestria. Aí fiz o curso de mestria, tinha que fazer o curso técnico. Formei 70 pontos no curso de mestria, passei automático no curso técnico. E faltava, estava nas férias, no meio do ano, no último ano, terceiro ano, está tirando técnico agrícola. Não tinha vocação nenhuma para aquilo, mas era o que eu podia fazer. Aí o irmão chamou de volta. Meu irmão chamou o João, era o irmão mais velho, só ele. Tu vai ter que, infelizmente, vir para trabalhar com nós, ajudar, nós ficamos devendo mais de 100 pontos de arranjo naquela época. Uma irmã ficou cancerosa, não, para parentes e amigos particulares. Uma irmã ficou cancerosa e aqui no Rio Grande do Sul não existia tratamento, só no Rio de Janeiro. E nós levamos a doença. Nós mesmo dinheiro emprestado, só tinha um médico que era cancerologista no Rio de Janeiro, o doutor Silvio Echenique. Foi ele que fez a cirurgia, mas já está tomado. Ele retirou a maior parte do organismo do abdômen dela, saiu quase que tudo. Veio, tirou uns 2 anos do beijo, parecia que tinha se recuperado. Aí quando voltou. Voltou a trabalhar. Foi para liquidar. Nós conseguimos, cada um a gente trabalhando, ganhando saláriozinho daqui. Eu trabalhava de pintor, de professor. Eu cheguei até 58 alunos particulares, assim. Ah, o senhor trabalhou de professor? Dava aula particular, ou de matemática, ou de português, ou de história, conforme os alunos estivessem fracos nas escolas. Era aula de reforço que se diz hoje, né? Eu tinha em casa, dava aula de manhã à noite. E fora isso, fazia pintura, batia fotografia, fazia isso. Mas no fim eu não me arrependo, aprendi muita coisa que tem me servido muito na minha vida. Que ótimo. E aí não teve oportunidade de fazer a universidade? Não. O doutor Francisco Lousada, que foi meu professor no Visconde da Graça, ele me conseguiu. Não, tu tem que fazer a faculdade, tirar agronomia. Mas, doutor, eu não tenho vocação para isso. Só um detalhe, Visconde da Graça em Pelotas? Em Pelotas. Aí Quanto tempo o senhor ficou em Pelotas? Em Pelotas 2 anos e meio? 5 anos e meio. O doutor Francisco disse, não, eu vou te arrumar para te completar esse, que seria naquele tempo científico, que equivalia o curso técnico, para te entrar para a faculdade, que eu te consigo uma bolsa de estudo na escola de agronomia, que era naquela época. E eu fui trabalhar lá em Pelotas, mas não deu ponto, fui trabalhar no Instituto Agronômico, trabalhei 3 meses lá, não me pagaram. Eu tive que vir embora, primeira. Foi aí que eu fiz concurso de PGE, apareceu o tal concurso de PGE, eu fiz por fazer, mas saí bem classificado, não me em seguida. Mas por um lado foi o IBGE, o período passando no IBGE não só me deu gosto por pesquisa, que a gente tinha que pesquisar muito, como conhecer o município.
Depois, quando fui para a prefeitura, com o tempo do seu Dorvalino Lessa, que eu assessorava ele como secretário particular dele, andei, conheci o município todo, então a gente vai conhecendo, tomando conhecimento de coisas que eu acho que 90% da população daqui não conhece, a gente foi conhecendo, convivendo com as pessoas, aprendendo muita coisa. Me diz uma coisa, e esse pessoal de posses, assim, do interior, estanceiros, eles mandavam os filhos estudar? Como que faziam isso? Mandava, era normalmente Pelotas. Pelotas. Região dali do segundo subdistrito, pegava dali da Terra das Perezas, aquela região ali, era Bagé. Aqui ficava mais perto do Bagé. Do primeiro e terceiro subdistrito aqui era Pelotas. Aqui era comum, era o ginásio, o Pelotense, o Gonzaga, os mais ricos mandavam o Gonzaga. E as meninas, São José, Santa Margarida, eram os... Tinha um semi-internato ou internato, né? Exatamente. E os mais pobres para a escola técnica, posteriormente. Que foi criada para isso, né? Foi para os mais pobres. Para a escola técnica e a preparar o trabalhador. Preparar o trabalhador. Hoje meus 2 filhos estão na escola técnica. Estão na escola técnica. Um se formando e o outro está no primeiro ano. Bueno, e se a gente fosse fazer um levantamento de pessoas que estudaram e fizeram um curso superior aqui do município, que o senhor teria, assim? Mas uma porcentagem, assim, digamos, de todas as pessoas que estudam, que entraram nos colégios aqui? Eu acho que não passa de 10%. Não passa? Eu acho. Não sei se você errar, mas acho que não passa. Agora, com essa extensão com a extensão facilitou muito. Quantos se formaram já na extensão aqui? Puxa, não sei. Várias turmas já? Já, várias turmas. Pedagogia, que eu sei, parece que duas turmas de matemática, parece que eu sei uma turma, agora tem mais duas ou 3 turmas aí de formar. E os professores vêm da... Os professores, uns daqui, outros vêm de Pelotas, tem alguns daqui. Eu sou professor em Jaguarão, num curso de pedagogia da Universidade Federal. Dentro daquele programa de formação de professores, que atende a mesma coisa que aqui. Né? Nós temos 120 alunos para começar. Mas muito interessante da comunidade. A Universidade Federal da Extensão não saiu aqui porque a prefeitura não quis assumir. O atual prefeito não quis assumir. Mas o doutor não sabe, a intenção dele é assumir. A justificativa que ele não ia ter gasto, não ia ter gasto para abrir vaga para pessoas de outras localidades. Que é lógico, federal, de qualquer parte. Talvez vestibular passou, veio lá do Rondônia, lá depois, falou opção, mas não entra na cabeça do débil mental desse, que eu chamo de débil mental, que uma pessoa que vem de fora aqui é mais uma pessoa para gastar, uma pessoa para conviver, até para contribuir na educação. O dinheiro que entra cai aqui, né? Cai aqui, não entra na cabeça das pessoas. Mas o doutor do Sado entende isso. Sim. Ele disse que só eu não prometo para vocês no primeiro ano de governo, porque o primeiro ano de governo, eu até disse para ele, eu acho que tu tem um ano e meio para botar as coisas nos eixos, para depois tu poder governar. Mas ele disse que a vontade dele já era no primeiro ano de trazer essa extensão. Se não for possível no segundo ano, mas que ele vai trazer lá. Da Federal. Da Federal, que é a Federal de Rio Grande, que já estiveram aqui, colocaram, olha, vocês entram com essa parte, não tem problema. Mas o prefeito não quis. Sabe que eu tenho muita desconfiança, eu sempre brincava com a doutora Adair Moraes, eu trabalhei 17 anos como voluntário da LBA, secretário da LBA, do Núcleo de Voluntários de Piratini. Então, o doutor Adair Moraes, ele era o superintendente regional, e ele vinha seguindo, ele tinha adoração do Piratini, embora ele tivesse nascido em Pinheiro Machado. Então o pessoal de Pinheiro ficava bravo, que ele nos dava muito mais recursos para nós em Piratini do que para a terra dele. Mas em Piratini trabalha, vocês aqui não querem trabalhar. E eu sempre brincava com o doutor Adair, que ele dizia, ele lutava muito para melhorar o nível de conhecimento do funcionalismo da prefeitura, no modo geral da população. Então ele dizia, doutor, eu acho importante melhorar o nível intelectual, mas demais é perigoso. É perigoso porque normalmente os ladrões maiores são os que sabem mais, eles aprendem mais. Imagina.
O doutor Adair é pai do ministro Pratini Moraes. Ah, é? É, Pratini teve várias vezes aqui em Piratini. Ele fazendo palestra. O doutor Adair era muito nosso amigo. Ah, nós conseguíamos coisas que os outros lugares não conseguiam, nós ia lá e conseguia com ele. Sendo da terra, né? Facilita. Mas tá bom. O senhor teria mais alguma coisa assim para nos colocar dentro da perspectiva da cultura, mesmo da história de Piratini? Olha, a respeito da cultura, eu vou dizer, em resumo, é como falou, é as tradições, ou referente, ou reportando a Revolução Farroupilha, os hábitos gaúchos, as centros de tradições, piquetes que existem vários aqui. Agora, infelizmente, não tem mais nada. O cinema do Piratini foi fechado, está lá, fizeram uma bailanta da Igreja Católica lá. É um dos pedidos que eu tenho para o doutor Sá. Por amor de Deus, arrume recursos, ou seja, fazendo Transforma numa casa de cultura? Transforma numa casa de cultura. Vamos transformar num cine-teatro, por exemplo. Vem já várias companhias. Completamente diferente, a gente fica até meio constrangido. A maneira como é educada. E assim, uma pessoa que tem uma cultura grande, que tem um passado cultural grande de Piratini, e a humildade, a simplicidade dela encanta a gente. Que ótimo. Mas nós falamos sobre cinema. Cinema de Piratini. Venâncio Alves de Oliveira, que tem os filhos que moram aqui. Ele deu a vida dele por aquilo ali. Hoje Piratini não tem um local onde tu reúne, eles fazem uma palestra em Piratini. Não tem. Não existe local, a não ser o ginásio de esporte, que tem uma acústica horrível. Não tem onde reunir, fazer uma palestra, se apresentar alguém, qualquer coisa, não tem. Então, uma das coisas que eu pedi para o doutor Lussari, vou insistir com ele, dizer, eu vou te chatear por causa disso. Se a prefeitura não tem recurso, faz um mutirão dessas firmas, cada um que entra com um pouco, arruma um pouco de recurso do governo do Estado e desapropria. Não tem a Secretaria de Turismo? Tem. Tem a Secretaria de Turismo, mas praticamente não funciona. E é uma das coisas que o doutor E tem recurso para essa secretaria também? É 1% do orçamento. Meu. 1% do orçamento do município. Porque uma das coisas fundamentais é o turismo. Saber descobrir formas de articular o turismo. Não entendi por que parou. Parou? Ah, que lástima. Bom, tá gravando. Vamos continuar um pouquinho. É como nós estávamos conversando. O Piratini tem um potencial muito grande, se souber explorar. Agora é lógico que precisa a cabeça central, tem que ter condições para isso, porque a gente tem amostra. Não tem nada a ver com o prefeito, mas não tem capacidade para coisa nenhuma. É muito bitolada, é muito estreita a capacidade de entendimento dele. Tem perdido projetos. Agora mesmo o doutor Santos em Brasília tem projetos da saúde esperando liberação e não liberam porque o município não encaminha os projetos. E o homem nunca foi a Brasília, é muito limitado. O doutor Santos, antes de assumir, já foi lá em Brasília, já descobriu, já procurou, foi tudo que foi liderança lá, descobriu um recurso que existe, disponível, inclusive, e que está dependendo da ação do município. Agora, não vai querer se botar um intelectual de prefeito de Piratini, mas também botar muito lá embaixo. Porque pode ser muito boa pessoa, ter boa intenção, mas não é suficiente a boa intenção. Precisa ter algum alcance, ter algum preparo para ter visão das coisas. Né? Muito bem.